Você já se perguntou por que ora tanto e mesmo assim sua vida financeira não muda? Por que você se dedica, serve, se doa, mas continua travada, sem na verdade ter uma prosperidade? Será que existe algo aí dentro? Uma forma de pensar, uma forma de crer ou de enxergar que está sabotando os seus resultados? Sem você perceber? A verdade é que a fé sem clareza gera frustração e a oração sem posicionamento gera estagnação. Principalmente os filhos de Deus, eles se apoiam totalmente na fé e na oração e tem que se apoiar, mas eles acabam não entrando em ação, eles acabam não indo em busca de autoconhecimento. Veja, Deus é Pai, mas também Deus tem princípios. E os princípios regem a vida. E Ele chamou você para florescer em todas as áreas. E não só na vida espiritual, mas também nas nossas emoções, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos e nas nossas finanças. Então, amados, nesse vídeo narrado, eu vou apresentar para vocês os 6 princípios que no livro Os Segredos da Mente Milionária ele chama de arquivos da mente rica. Eu vou chamar de arquivos da mente próspera, tá? E nós vamos aqui fazer reflexões profundas, ter uma linguagem de coração e com base bíblica, feita especialmente para você que está cansado de lutar pela sobrevivência e quer de verdade viver uma vida abundante, mas com propósito. Porque uma vida abundante sem propósito é um vazio enorme. Então, se você se sente travado, travada, se já se perguntou por que sua vida não avança, se quer romper com padrões de escassez e viver realmente o que Deus tem para você, fica aqui comigo, porque o nosso vídeo de hoje vai falar que você foi criada para muito mais. Eu sou Kátia Rios, psicoterapeuta cristã, e vou trazer aqui para vocês os 6 arquivos de mente próspera. O livro fala sobre 17. Nesse vai ser 6 e vai ter mais próximos 2 vídeos que vamos entrar nos outros. Então vamos começar a pensar aqui. Para viver em abundância, é essencial crer que você tem liberdade de escolha. Se você achar que você não tem liberdade de escolha, então tudo está determinado já para você viver a vida que você tem vivido e ter mais do que você tem vivido, sabe? Nós temos sim liberdade de escolha. Nós temos liberdade de ver os caminhos, de ver as batalhas que nós queremos lutar, de ver os relacionamentos que estamos inseridos, os nossos pensamentos e até os sentimentos que a gente deseja cultivar. Sabe que muitas vezes fomos ensinadas que, assim, esperar passivamente a direção de Deus, sem perceber que em vários momentos Ele espera a nossa iniciativa, Ele espera o nosso posicionamento e a nossa responsabilidade. Então, olha, nós estamos num país que a gente tem a possibilidade e a liberdade de escolha. Eu sei que muitos hábitos estão enraizados em nós e parece que essa liberdade de escolha não é tão fácil. Por isso que tem esse áudio, para a gente ir destravando aquilo que nos impede hoje, que está nos amarrando de não poder ter essa liberdade de escolha. Outra coisa, quando nós nos colocamos no papel de vítima, porque quem se acredita que não tem escolha, ela está no papel de vítima. Então, quando nós acreditamos nisso, nós tiramos de nós o poder da mudança. Então, se você acha que você não tem o poder da escolha, a liberdade da escolha, você está dentro de um papel de vítima e está tirando de você a possibilidade de mudança. E o mais profundo, nós confundimos, sabe o quê? Atenção com amor. Olha que coisa! Muitas pessoas foram ensinadas, principalmente mulheres, que ser boazinha, sofrer calada, depender dos outros, traria um cuidado, um carinho, traria uma aprovação. Mas atenção, isso não é amor. É libertar-se dessa associação, é o passo fundamental
para o quê? Uma maturidade emocional e uma prosperidade com propósito. Apesar da gente estar falando de uma mente próspera, e o livro está falando mais na área financeira, quando a gente mexe numa mente, também na área financeira, a gente está mexendo em todas as outras áreas da nossa vida. Tá? Você viu que eu acabei de trazer aqui sobre o quê? Que confundimos atenção com amor. E aí o que acontece? Acaba tendo vários procedimentos, vários comportamentos de autoproteção, acreditando que está recebendo amor. E isso vai segurando numa posição de vítima. E nesse primeiro arquivo de mentalidade próspera, o autor bate muito nessa tecla sobre a vítima. E ele fala que existem 3 pistas claras que a vítima deixa. E a primeira pista é: a culpa é dos outros. Então, ele pouco se responsabiliza pela vida pessoal dele. Ele vai falar que a culpa é do governo, que a culpa é da esposa, que a culpa é do marido, que a culpa é dos pais, é da instituição religiosa, é do patrão. Tá? Então, tende a ter essa mentalidade escassa de não se responsabilizar. Agora, quando a gente pensa numa mente próspera, a mente próspera, ela tende a se questionar, a fazer perguntas. Ela pensa assim: o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Ela não fica focada no que ela não tem, ela foca o que eu tenho hoje e o que eu posso fazer com isso. Né? Outra coisa uma pista que a vítima deixa, ela sempre tem uma justificativa. Ah, dinheiro não é tão importante assim. Por quê? É uma justificativa para também não se movimentar, tá? Aí também pode falar: Deus provê. Então, joga toda a responsabilidade nas costas de Deus. Sim, Deus, ele provê, mas a Bíblia também nos diz que a sabedoria é uma fortaleza para quem a possui. Então, sabedoria é uma fortaleza para nós temos que buscar a sabedoria. E quando Salomão pediu sabedoria, ele pediu para governar o povo. É que a gente lê só como sabedoria, mas ali está incluso entendimento, discernimento, conhecimento, que é o conjunto da sabedoria. Tá? E também outra pista que a vítima deixa: queixa constante. Reclamam da vida, da economia, do trabalho, do tempo, dos filhos. Nossa, só foca no problema. E aquilo que a gente foca, a gente vai enxergar mais. Porque aquilo que eu falo, aquilo que eu foco, meus olhos vão buscar mais daquilo. E minha vida vai ter mais daquilo. Agora, quem foca em soluções, vê oportunidade, expande possibilidades. Então, veja, esse foi nosso primeiro arquivo que o livro nos traz. Óbvio, eu trouxe vários outros conceitos para se aplicar mais ao grupo a quem eu falo, tá? Mas esse primeiro arquivo de mente próspera diz que as pessoas prósperas acreditam na seguinte ideia: elas criam a própria vida. E as pessoas com a mente escassa dizem: na minha vida as coisas simplesmente acontecem. E qual declaração que nós podemos fazer aqui? Qual declaração, mediante isso, nós podemos ir começando a falar para nossa mente e trabalhar isso? Nós podemos dizer: com a ajuda de Deus, assumo a responsabilidade pela minha vida e pela minha prosperidade. E declarar: eu tenho uma mente abundante. Então vamos lá? Com a ajuda de Deus, eu assumo a responsabilidade pela minha vida e pela minha prosperidade. Eu tenho uma mente abundante. E também vamos ver quais as ações para a gente conquistar essa mente abundante. Então, toda vez que você se observar, se você se pegar se culpando, ou justificando, ou se queixando, o livro traz algo muito assim até ríspido, né? Ele fala assim: passe o dedo no pescoço, como se estivesse o quê? Cortando a tua cabeça. Como um alerta, e digo: eu escolho um novo caminho. Então, toda vez que você se vê se culpando o outro, se justificando, se queixando, passa o dedo ali na sua garganta e você vai dizer: eu escolho um novo caminho, e medite no caminho que você quer. Segundo, diário de responsabilidade.
Todas as pessoas que têm um diário aonde elas avaliam a si mesmo, elas crescem demais. Então, aqui ele diz sobre o diário da responsabilidade. Ao final do dia, registre algo bom e algo ruim que aconteceu. E em seguida escreva qual foi o meu papel na criação dessa situação. Antes eu fazia o diário de bordo. O diário de bordo, no final do dia, era mais ou menos assim. Quais foram as coisas positivas e as coisas desfavoráveis e como eu posso lidar com isso de forma diferente. E também tinha os agradecimentos do dia. Isso nos leva a refletir. Uma vida que não reflete, ela continua nos ciclos dos erros, nos ciclos da escassez. Tá? Agora vamos para o nosso segundo arquivo de prosperidade. Diz assim: as pessoas prósperas entram no jogo da vida financeira para vencer. E as de mentalidade pobre entram apenas para sobreviver. O que você tem feito da sua vida? Só visando a sobrevivência? Ou você tem visado a abundância, a prosperidade? Então, veja, acabei de falar, você tem vivido para transbordar ou para sobreviver? Muitas pessoas só querem ganhar para pagar as contas. E elas dizem assim, eu só quero ganhar para pagar minhas contas. Não preciso de muito. Essas frases até soam humilde, não soam? Mas são limites autoimpostos. A Bíblia deixa claro para nós que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Lá em Efésios 3:20 diz isso, né? Mas, se você só pede o mínimo, o que você está permitindo que Ele faça na sua vida? E o que você está vislumbrando no dia a dia? Tá? O livro também nos leva a pensar nos nossos níveis financeiros. Então, tem pessoas que vão viver no nível financeiro de sobrevivência. Então, vivem pedindo dinheiro emprestado, vivem parcelando as contas, vivem para ter o básico. Então, elas estão no nível de sobrevivência, um alerta total. Tem outras pessoas que vão estar no nível do conforto. Então, elas querem ir a um restaurante, mas até um restaurante simples, mas ainda consultam o preço antes de escolher o que gostaria de comer. Elas até se permitem sair, fazer algo, mas tudo com muita restrição, tudo muito calculado antes. Agora existe o nível financeiro da liberdade. Aqui a pessoa, vou dar o exemplo aqui do restaurante novamente, ela vai no restaurante e ela não olha primeiro a lista de preços. Ela olha primeiro o que ela quer comer. E ela vai direto ali, porque ela tem um planejamento, ela tem paz, ela tem prosperidade. Eu ainda estou aqui no conforto, eu olho a lista primeiro, antes de pedir algo. Mas eu espero um dia passar para esse terceiro, tá? Então, nesse nível aqui, nesse arquivo 2, vamos rever qual o arquivo 2? Diz, as pessoas prósperas entram no jogo da vida financeira para vencer e as de mentalidade pobre entram apenas para sobreviver. Esse mês, na comunidade Mulheres com Propósito, nós estamos trabalhando o nosso modelo mental financeiro. E nós vamos ter uma economista conosco, nos trazendo. Primeiro, ela já está aplicando um questionário para entender o perfil financeiro de cada um. E pelo pouco das respostas que eu vi lá que as pessoas estão, algumas no nível de sobrevivência, mas eu vi que a maioria está no nível de conforto, que chama equilíbrio. Mas é um equilíbrio para menos, tá? Então, qualquer coisa pode tirar essa pessoa daqui. Então, ela vive também sempre em alerta, sempre com medo. Agora, o livro nos sugere uma declaração e eu sempre faço umas alteraçõezinhas na declaração. Então, na declaração para esse arquivo 2 de prosperidade é essa: sou intencional. Minha meta é prosperar com propósito. Eu tenho uma mente abundante. Vamos lá? Sou intencional. Minha meta é prosperar com propósito. Eu tenho uma mente abundante. Agora, quais as ações para ter uma mente abundante dentro desse arquivo 2? Primeiro, estabeleça as metas financeiras específicas. Nós não somos pessoas de estabelecer metas, que nem em outros países eles estabelecem a renda anual
Eles sabem a renda anual deles e como eles vão distribuir ao longo do ano. Nós vivemos mais voltados à renda mensal. Se a gente perde um emprego ou a renda deixa de vir no próximo mês, desestabiliza toda a nossa vida. Mas se a gente já começar a estabelecer metas financeiras específicas de uma renda mensal desejada, isso já é uma grande coisa, porque a maioria das pessoas não fazem isso. Depois, uma renda anual, como distribuir essa renda anual, tá? E também observar qual é o seu patrimônio líquido, o que você tem e o que você está aí se comprometendo a ter. Então, ter um planejamento. Amados, quem trabalha em empresa, qualquer lugar que trabalha, existem planejamentos. Existem planejamento, todo início do final do ano existe um balanço, no início do ano existe planejamento, a cada trimestre existe avaliação do planejamento. Outras empresas, pelo menos onde eu trabalhava, todo final do mês a gente tinha todos os indicadores de qualidade que nós tínhamos que avaliar e ter reuniões para recalcular a rota. E hoje? A gente não faz isso com a nossa vida pessoal e depois a gente não sabe porque as coisas não estão dando certo. A gente liga o automático e vai, tá? Esse é o grande perigo. Então, primeiro, vamos apresentar a Deus em oração essa parte para nós estabelecermos metas financeiras específicas, tá? E lembre, lá em Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então vamos consagrar o que nós fazemos e vamos ficar atento ao que o Senhor tem a falar para nós, porque simplesmente nós falamos assim: Senhor, abençoa meu trabalho, Senhor, abençoa isso e vamos em frente. A gente nem ouve se aquela direção é a direção correta, tá? O item 2 das ações para ter uma mente abundante. Experimente algo novo. Então, quando você for num restaurante, vá com algo que você deseja comer ali, tá? E se ali aquele valor for muito alto, vai com alguém e divida a conta. Mas desse passo de fé, sabe? Desse passo de começar a ir em lugares que você gostaria de ir com realidade, mas aí colocando-se também naquele momento, vendo um outro panorama na sua frente, tá? Vamos agora para o arquivo de uma mente próspera 3. Diz assim: as pessoas prósperas assumem compromisso com a prosperidade, mas as de mente escassa apenas gostariam de prosperar. Então, a maioria diz que quer ser próspera, né? Se você chegar para alguém e falar, você quer ser próspero, feliz? A pessoa com certeza vai dizer, claro que eu quero. Mas lá no íntimo, existe medo de perder tudo, existe medo de ser criticado, existe medo de ser julgado, existe medo de ter que trabalhar muito, existe medo de ter responsabilidade. E aí fica vozes internas sabotando o crescimento. Sabe? Porque veja, para puxar a gente para trás existem vários mecanismos, para manter a gente estagnado existem vários mecanismos. Então, a gente sabe que para prosseguir existe um caminho, existe uma ação, existe um preço. Mas também para ficar estagnado, para dar passo para trás, também existe um preço. Tá? Então, veja, o Senhor, Ele nos deu talento e Ele espera o quê? Que nós multipliquemos. Mas muitos de nós enterram os talentos por medo e também por uma falsa humildade. Uma falsa humildade. E o autor nos fala aqui que nós temos 3 níveis de querer. Então ele diz para nós que existe primeiro um quero, é aquele desejo superficial, sem ação, que gera frustração. Então você quer ser próspero, você quer ser feliz? Eu quero. Mas é superficial, não tem ação, não tem planejamento, não tem busca de autoconhecimento. E no fim, a pessoa fica frustrada e aí vai reclamar daquele que é próspero. Aí o outro nível, a pessoa ela escolhe. Aí já implica uma decisão, tá? Mas ainda não tem um comprometimento sério sobre isso. Mas existe o terceiro nível, que é o nível de eu me comprometo. Então eu quero, eu escolho, eu me comprometo. Quando eu me comprometo, envolve ação, constância, disposição para crescer, compromisso para agradar a Deus. Então, amados, eu para estar aqui
fazendo essa reflexão do livro com vocês, eu tive que me comprometer, ler o livro, grifar as partes que falaram mais comigo, compilar essas partes que falaram mais, colocar outras coisas de conhecimento, envolver junto com a palavra de Deus, fazer aqui um script para poder estar falando aqui com vocês. Então, o que vocês vão ouvir aqui em 30 minutos demorou quase 5 horas para ficar pronto, fora a leitura antecedente. Então, isso envolve ação, constância, disposição para crescer e, acima de tudo, tudo que nós fizermos é para Deus, não é para homens, tá? E nesse arquivo aqui de Mente Próspera, o autor nos leva a uma declaração. Lembra, eu sempre estou colocando aqui o meu toque pessoal, o meu toque de autoconhecimento, o meu toque de conhecimento como terapeuta, o meu toque com conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então a declaração aqui é: eu me comprometo com Deus a viver em prosperidade e responsabilidade. Eu tenho uma mente abundante. E quais as ações para conseguir uma mente abundante? Aqui ele dá alguns exercícios, 2 exercícios. Escreva por que prosperar é importante para você. Gente, muitas você fala para alguém, você quer prosperar? Quero. Você quer ser feliz? Quero. Mas por que você quer isso? Porque se não houver algo realmente digno, com propósito, algo que brilhe os seus olhos, algo que seja digno, como diz lá em Filipenses, né? Algo que tenha boa fama, que seja digno, que tenha honra, aquilo não vai converter em honrar a Deus, honrar a pessoa dele na nossa vida, tá? Então, começa. Para um pouquinho. Por que você deseja ser próspero? Responda essa pergunta aí para você. Então, pode ser que você queira, diga, para dar uma vida digna aos meus filhos, servir melhor as pessoas ao meu redor, para ter sim um pouco de conforto, para poder fazer algumas coisas que eu nunca tive oportunidade, tá? Segundo, compartilhe seu compromisso com alguém de confiança. Sabe? Porque hoje em dia também é difícil a gente ter pessoas com quem a gente pode compartilhar. Então, escolha a dedo, compartilhe seu compromisso com alguém de confiança. Diga também para você, olha, Jesus prometeu vida em abundância e eu escolho essa vida e me comprometo com ela, sabe? Então, agora nós acabamos de ver o arquivo 3. Vamos para o arquivo 4 de uma mente próspera? O que diz o arquivo 4? Pessoas prósperas pensam grande, pessoas escassas pensam pequeno. Pensar grande não é vaidade, gente. É fidelidade ao propósito. Vocês acham, quando a gente vai ver pessoas que fizeram história, elas pensaram grande? Veja Nelson Mandela, Gandhi. Eles pensaram grande. Eles não pensaram pequeno. Se a gente for ver a missão do Senhor aqui na Terra, de uma forma humilde, de uma forma que veio romper paradigmas fortíssimos da época, tem o quê? Realidades grandes, espirituais, humanas, grande, tá? Então, Deus não nos criou para esconder nossos talentos, tá? Deus não nos criou para isso, mas para iluminar o mundo. Veja, para você ser sal e luz da terra, você vai ter pequenez, escassez? Nós temos realmente que nos posicionar. Quando a gente pensa grande, é como a gente pode servir mais, avançar mais, abençoar mais, impactar mais, né? Agora, muitas vezes, pessoas vão falar, mas eu não tenho muito conhecimento, eu não tive oportunidade disso, daquilo. Olha, vamos voltar lá. O que você tem hoje? Não fica pensando que você não teve. Talvez, como eu falo mais para o público feminino, talvez você já se percebeu que você gosta bem de organizar as coisas. Quem sabe organizar um evento? Você pode saber cuidar bem de crianças. Quem sabe ajudar a cuidar de criança, a trabalhar numa parte de decoração, de cozinha. Hoje tem tantas áreas de empreendimento feminino, gente. Tem muitas áreas. Eu vejo muitas mulheres desempregadas
por meses a fio, por anos a fio, esperando que um local as contrate, enquanto elas podem empreender. Elas podem colocar ali, não ter medo realmente de se colocar. E elas têm talento, tá? Então, também depois que a pessoa aprende, sabe, ela pode monetizar com cursos, mentorias, produtos. Hoje o marketing, a parte digital cresceu demais. Então, nós estamos vendo o arquivo de mentalidade 4 de A Mente Próspera, que diz: pessoas prósperas pensam grande, elas saem da sua zona de conforto. Pessoas escassas se mantêm na sua zona de conforto. E qual a declaração que nós temos aqui para romper isso? Olha, eu me permito pensar grande, porque geralmente, muitas vezes a gente não se permite, porque as crenças que vieram a nós é que pensar grande é ser egoísta, é ser orgulhoso, é querer ser melhor que os outros. Então, isso tudo não nos permite pensar grande, tá? Então, olha, eu me permito pensar grande, eu escolho transbordar, eu tenho uma mente abundante. Você não quer transbordar coisas boas, virtudes, as virtudes do Espírito Santo? Gente, para transbordar, eu preciso ser lá dentro próspero, tá? E quais as ações para ter essa mente abundante referente ao arquivo de prosperidade 4? Primeiro, olhe para dentro de você. Liste seus talentos. Talvez você fale, não tenho talento. Sabe que muitas vezes eu sei que é difícil a gente pensar nisso, mas se a gente não começar a pensar e a exercitar, nunca a gente vai perceber quais são os nossos talentos. Então, um exemplo, talvez você seja aquela pessoa que várias pessoas vêm falar com você, porque você tem escuta ativa. Talvez você seja uma pessoa que goste de organizar e organiza bem. Gente, hoje tem tantas pessoas organize, que vão na casa do outro, organizam o guarda-roupa, organizam várias coisas. Como hoje várias pessoas precisam disso. Talvez você lide bem com a cozinha bem, mas talvez você não cozinhe bem, mas você entenda de utensílios domésticos. Eu sou uma pessoa que eu não cozinho lá grande coisa, tá? Não tenho esse talento em mim, não. Mas eu gosto muito de procurar uma panela que seja uma panela que não traga malefícios. Eu gosto de saber um exemplo, como põe o ovo na geladeira, que a ponta mais fina é para baixo. Então, eu gosto de alguns detalhes que são importantes do conhecimento da gestão de uma cozinha, tá? Talvez você goste de artesanato, de ensino. Por que eu estou falando de coisas mais básicas? Porque geralmente o público que vem até a mim são mais mulheres acima de 40 anos. Então, são tantas coisas que elas já fizeram na vida que isso reverbera em talentos dela. Então, você pode também, a hora de listar o que você faz e o que você gosta de fazer e o que você percebe que quando você faz, o tempo passa gostoso. As coisas fluem bem, porque muita gente fala, não sei qual é o meu talento. Pense em algo que quando você faz, você se sente mais leve. Isso tem a ver com o seu talento. E depois escreva como você pode usá-los de uma forma mais profissional para gerar renda, tá? Não sei também se você já ouviu falar de brainstorm, que a gente chama de tempestade de ideia. Então, o que você faz? Você pode fazer sozinha, ou se você tiver em grupo, melhor ainda, mas eu sei que em grupo é mais difícil. Mas na comunidade Mulheres com Propósito, a gente faz em grupo. Porque ali nós temos um único propósito e ali a gente cresce junto. Se você deseja fazer parte, logo aqui embaixo do vídeo, na legenda, na parte de baixo escrita, vai ter o link para você vir estar conosco. E você vai ver que é uma parcela tão baixa, gente. Anualmente, se você fizer o plano anual, sai menos de R$ 35 por mês. E se não me engano, está saindo R$ 30 por mês. Sabe? Então, o que é isso para você estar na comunidade, tendo encontros terapêuticos, tendo pessoas que vêm de fora, como esse mês vem essa economista, tendo avaliações, crescimento dentro de livros, de filmes. Então, são muitas coisas que tem lá. Neste brainstorm que eu estou falando a vocês vão escrevendo como vocês podem utilizar aquilo que vocês sabem fazer
para multiplicar e abençoar outras vidas. Isso vai começando a te clarear, trazer outras ideias, porque o brainstorm, gente, quando a gente começa a escrever, é como eu falei, é uma tempestade de ideias. Você não está preocupada se a ideia é legal, se é boa, se não é. Se simplesmente vai escrevendo. Lá para a 10ª ideia já começa a vir coisas mais refinadas, já começa a vir coisas lá do seu íntimo que você até então não tinha pensado, ok? Agora vamos para o nosso arquivo de mente próspera número 5. Então, as pessoas abundantes focalizam aonde? Na oportunidade, e as de mente escassa focalizam os obstáculos. Então, a pessoa com a mente abundante vive com os olhos atentos para o que pode dar certo. Elas veem cada desafio como uma chance de aprender, de crescer e encontrar novos caminhos. Já quem vive com aquela mentalidade escassa só enxerga o que pode dar errado. O foco está sempre na perda, no risco, naquilo que ainda falta e não no que já tem e pode desenvolver. Então, o foco está sempre naquele negócio da perda. Não posso perder isso. Não posso arriscar aquilo. Ai, me falta isso. E assim, ela vai ter mais do mesmo. Então, vamos pensar assim. Uma mulher, em média, com seus 45 anos, pode ter um talento de costurar ou de fazer doce, mas a mente escassa dela diz assim: ai, mas tem muita concorrência. E se ninguém comprar? E se eu investir e não dar certo? Já a mulher, a pessoa de mente próspera diz: eu vou começar com o que tenho. Se eu errar, eu ajusto, mas sei que posso crescer. Então, vocês percebem que enquanto a mente escassa vive dizendo: e se der errado? Isso não vai dar certo. Ai, meu Deus, não tenho o suficiente para começar. E aí, lembra, tudo isso tem a ver com reclamação. Tem a ver o quê? Com medo, tá? Agora, a mente de classe média diz assim: espero que dê certo. Ai, meu Deus, eu vou, mas espero que dê certo. Mas uma mente próspera, ela já olha mais firme e diz assim: vai dar certo, porque com a ajuda de Deus vou fazer dar certo. Gente, a gente vai ajustando pelo caminho, não dá para saber tudo quando você começa. Como que você vai chegar no topo da escada, subindo o primeiro degrau? Depois que você sobe o primeiro degrau, vai o que? Avistar o segundo degrau e a gente vai ajustando. Veja, também quem tem a mente próspera tem conversas internas positivas, com sabedoria no seu interior. E a pessoa diz para si mesma: Deus me deu criatividade, me deu sabedoria. Eu posso aprender, eu posso adaptar, eu posso persistir. Amados, amadas, não é a primeira vez que a gente faz que dá certo. A gente vai ajustando no caminho, sabe? A pessoa também da mente próspera, ela tende a dizer assim para ela: o Senhor me dá capacidade de adquirir as coisas. É o Senhor que me capacita, como diz lá em Deuteronômio 8:18, né? Então, quem vive buscando obstáculos, raramente vai se mover. Já quem vê oportunidades age com coragem, mesmo sem garantias. E sabe que eu vejo também? Quem vive aí nessa parte dessa mente escassa, ela focaliza no obstáculo e também quando pedem as coisas para ela se atém aos obstáculos. Ela se atém ao sofrimento daquilo. O Senhor nos diz que quando te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Significa, na minha opinião, o seguinte isso. Vou dar um exemplo bem simplório. Você pede para o seu filho, para o seu marido ou para alguém lavar a louça. A pessoa só vai lavar a louça que está dentro da pia. Ela não olha para o lado para ver se tem louça no fogão, não olha para a mesa se tem um copo sujo, porque ali ela só está fazendo o que pediram para ela e ela não está muito afim, né, de fazer muito. Ela não está andando 1 milha a mais. Agora, aquele com a mente próspera, ele faz também com amor, ele faz com dedicação, ele faz perguntando: olha,
Posso pegar isso aqui, tirar essa comida que está aqui nessa vasilha muito grande, pôr numa vasilha menor e lavar essa vasilha grande para não ocupar muito espaço na geladeira? Então, ele não vê o obstáculo, ele vê formas de possibilidades para superar os obstáculos. Então, eu vejo que isso é andar mais uma milha. Tá? Então veja, talvez você esteja esperando também o momento perfeito há anos, a ocasião perfeita, as pessoas perfeitas, mas o momento perfeito não existe. E enquanto você espera, a oportunidade passa. Deus quer que sejamos pessoas ativas, sábias, posicionadas, que edifiquem. Pense um pouco agora. O que você pode fazer hoje com o que você tem, com o que você já tem? Gente, se você olhar um pouco para trás da sua vida, você adquiriu muita coisa. É que muitas vezes a mente está tão escassa que só foca no problema. Então veja alguns princípios-chave. O que você focaliza na sua vida vai ter mais, tá? Se focar no que está faltando, vai faltar mais ainda. Se você focar no que já tem, descobrirá novas portas se abrindo. Você vai descobrir uma mente próspera que entende que obstáculos existem sim, mas não são o centro da sua jornada. O importante é agir, corrigir no caminho. O autor coloca 3 palavras que eu achei muito boas. Ele coloca assim: preparar, fogo, apontar. Você não acha que está estranho isso aqui? Preparar, fogo, apontar. Não seria preparar, apontar e fogo? Não, ele coloca preparar, fogo, apontar. O que ele quer dizer com isso? Que a vida real não é uma linha reta. Ela é feita de curvas, ajustes e recomeço. Tem pessoas que se preparam, apontam. E quando vai atirar, quando vai ter fogo, outras pessoas já fizeram tudo. Ou já passou a oportunidade. Então a gente prepara, a gente age e a gente vai corrigindo a rota. Tá? Ele dá um exemplo de entrar no corredor, que ele chama de ação prática. Eu achei tão interessante esse exemplo que ele dá. Ele diz que ele queria montar uma confeitaria. E ele começou a experimentar um monte de doces. Só que ele só ficou mais gordo. Ele falou, não, esse não é o jeito para eu montar a confeitaria. Ele falou, eu tenho que entender o que acontece dentro da confeitaria. Então, ele entrou para uma vaga de emprego de auxiliar de garçom de uma confeitaria. E ele foi mesmo lavar prato, limpar chão, entrava mais cedo para ficar lá com o confeiteiro, com o padeiro, para aprender a fazer a parte ali, para saber. E aí, inclusive, depois de menos de um mês, o gerente chamou ele para ir trabalhar no caixa, de ver a aplicação dele. Ele falou, não quero. Porque ele sabia que no caixa ele ia ficar restrito e não ia conseguir ver o todo da empresa. Ele ficou por um período nessa empresa e aprendeu muito. Aí, uma época, o padeiro saiu, ou o confeiteiro saiu, e logo ele saiu em seguida e o confeiteiro entrou em contato com ele dizendo, olha, eu encontrei aqui uma bota X de ginástica, eu não sei o tipo de bota, mas é uma bota que fala que até o Richard Gere usou naquele filme Gigolô, parece que fica de ponta cabeça, tal. Então, aí ele foi conhecer esse tipo de bota, que era bota de ginástica para performance. Aí ele achou extremamente interessante, se foi conhecer a fundo e chamou o padeiro, né? Falou, vamos fazer um negócio junto aqui. O padeiro não quis e ele entrou nesse negócio. Dessa forma, ele montou a primeira academia, ele montou a primeira loja dele de materiais de ginástica. Depois de não sei quanto tempo, tinha 100 lojas e assim fez seu primeiro milhão. Então, veja, ele entrou no corredor, ele fala que a gente tem que entrar no corredor, ação prática. Ele foi trabalhar como auxiliar de garçom para poder aprender algo que ele gostaria de montar uma confeitaria. Ao sair de lá, ele percebeu que ele não queria mais confeitaria, mas aí que apareceu uma outra oportunidade. Se ele não tivesse lá, provavelmente essa oportunidade não teria aparecido. Então, nós temos que nos lançar
para que as oportunidades também apareçam. Então, qual a declaração desse arquivo? Tá? A declaração é o seguinte, deixa eu ver aqui que eu anotei. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Então, vamos lá? Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Com Deus ao meu lado, tenho uma mente próspera. Então, repita isso para você. Se possível, escreva. Deixa anexado em algum lugar. Declare isso, ore sobre isso, peça uma mente clara ao Senhor sobre isso, comece a refletir sobre isso na sua vida. Você tem entrado no corredor, você tem entrado na ação prática ou você fica aí lamuriando o que está acontecendo na sua vida, tá? Então veja, aqui ele também dá dicas de como a gente trabalhar essa mente próspera nesse arquivo número 5 de mente próspera. Ele fala: dê o primeiro passo. O que você tem adiado hoje? Ele leva a gente a refletir. O que você tem adiado hoje? Comece agora. Mesmo que seja pequeno. Se não der para abrir um negócio, aprenda com alguém, observe, participe. Seja aprendiz, mesmo que voluntaria, mesmo que seja algo voluntário no começo. Sabe, gente, as pessoas, elas já querem saber o quanto vão ganhar, quantas horas vão trabalhar, e sabendo que muitas vezes num serviço voluntário se aprende tanto. Tendo só uma ajuda de custo ali, você está crescendo para galgar outros patamares. Sabe que hoje eu fico impressionada, muitas vezes a gente vai contratar uma faxineira. Primeiro, elas que fazem um questionamento. Qual o tamanho da tua casa, isso, aquilo, outro. Eu nunca vi uma pessoa que vai contratar uma faxineira falar assim: diga para mim, como que você limpa um banheiro com um box XYZ? Quais os materiais que você costuma usar? Como que você limpa de cima para baixo, de baixo para cima? Sabe? Simplesmente não existe isso. Né? Porque as pessoas, elas estão querendo ali já falar: ó, eu cobro isso, a casa é grande, eu cobro aquilo, mas você não vai trabalhar 8 horas? Na casa grande e pequena você não trabalha 8? E por que muda o valor? Então, nós temos que começar, e eu gosto de falar esse exemplo porque geralmente quem faz isso são as mulheres que contratam a faxineira, geralmente a faxineira são mulheres. Então, não existe um diálogo, uma negociação, tá? E aí depois, quase sempre, a faxineira fica com raiva da pessoa que contratou e aquela que contratou fica com raiva da faxineira porque as coisas não são bem conversadas, não são bem faladas no início, tá? Então, aqui vamos ver o que a gente pode. Muitas vezes você pode ensinar pessoas até como limpar algo. Hoje várias pessoas não sabem como limpar. Gente, hoje assim tem tantos empreendimentos que as mulheres podem fazer, tá? Agora ele também fala para a gente reclassificar o problema. O que seria isso? Quando surgir um obstáculo, treine a sua mente para fazer perguntas. O que esse obstáculo quer me ensinar? O que Deus quer me ensinar com essa situação que está acontecendo? Que oportunidades está escondida por trás desse obstáculo? Sabe? Então, muitas vezes também, eu estava recentemente para contratar uma pessoa, aí ela começou: hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, hoje eu perdi a hora. Eu falei: pronto, falei, não precisa mais. Se você tem dificuldade de organizar a sua própria vida, como que você vai ter responsabilidade de um trabalho? Então, é muito complicado tudo isso, tá? Então, o terceiro item que se fala aqui: focalize no que você tem. Então, para você focalizar o que você tem, sabe uma coisa muito boa? Liste 10 motivos de gratidão, como dons, experiências, apoio, saúde, fé. Em cima disso que você listou, todos os dias, leia e agradeça, pelo menos por 30 dias. Você vai se sintonizar com uma mente mais abundante.
você vai se sintonizar mais com a prosperidade, você vai sintonizar mais para olhar o que tem e menos olhar os obstáculos. Então veja, os 3 ações de mente próspera para esse arquivo 5, ele fala para a gente primeiro perceber o que está adiando e já começar, para a gente parar de reclamar do obstáculo e ver o que isso está querendo nos ensinar e listar 10 motivos de gratidão e ir declarando durante os dias para que a nossa mente comece a olhar o que tem e agradecer, tá? Vamos para o nosso último arquivo. O arquivo de riqueza 6 diz que as pessoas ricas admiram outras pessoas bem-sucedidas. As pessoas prósperas admiram outras pessoas prósperas e as de mente escassa sentem-se ressentidas. Então veja, quem tem mente próspera admira, se inspira e abençoa o sucesso do outro. Já quem tem mentalidade escassa se incomoda, julga e sente inveja. Muitas vezes isto está tão enraizado que a pessoa nem percebe, talvez nem você nem eu percebemos. Veja algumas frases típicas de uma mente escassa. A pessoa diz: também com o dinheiro que aquela pessoa tem, até eu fazia aquilo. Outra frase: esses ricos, tudo orgulhoso. Outra: rico assim deve ter feito alguma coisa errada. Então, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade escassa. É uma mentalidade que sente ressentimento. E como prosperar se a pessoa despreza quem já prosperou? Sabe, a crítica não muda a vida do outro, mas revela muito sobre quem está criticando. Revela muito o que está te impedindo de prosperar. Sabe, no mundo cristão, isso pode ser disfarçado de espiritualidade. Vou dar um exemplo. Ó. Muitas pessoas, somente mulheres, foram ensinadas a pensar que para agradar a Deus é preciso ser pobre. Mas essa é uma crença limitante e não é bíblica. A Bíblia fala sobre humildade de coração, não sobre miséria material. Deus quer que sejamos mordomos sábios dos recursos que Ele colocou em nossas mãos. Sabe, o Senhor colocou coisas nas nossas mãos para nós sermos mordomos sábios. A Bíblia nos diz para a gente honrar o Senhor com os nossos bens. Sabe, que os nossos celeiros vão se encher. Honra o Senhor com os teus bens e se encherão os teus celeiros. Então, Jesus, multiplicou pães, multiplicou talentos. Multiplicação é princípio do reino. Então, quando temos mais, a gente pode, sabe o que fazer? Sustentar missões, sustentar missionário, ajudar os necessitados com dignidade, financiar projetos sociais, amados, encontros cristãos, financiar escolas cristãs. A gente pode ajudar tantos lugares, sabe? Tantas pessoas passando necessidade. A gente pode ter até tempo e liberdade para servir com mais qualidade. Veja algumas coisas práticas, sabe? Quando você vir alguém com uma vida abundante, com algo que você gostaria para você, em vez de ficar com inveja, se sentir no papel de vítima, eu não sei se já aconteceu isso com você, já aconteceu isso comigo, de olhar determinada, sei lá, situação, determinada família, determinada coisa e ficar, ai, como eu gostaria isso para mim, para minha vida. Hoje, Deus me colocou num patamar diferente. Quando eu olho algo que eu gostaria também que aquilo fosse para mim, eu agradeço e eu falo obrigada, Deus, por mostrar que isso é possível. Eu abençoo aquela situação, abençoo aquelas pessoas, aquela casa, aquela família. Então, quando você vê alguém com uma vida abundante, declare: Deus, obrigada por mostrar que isso é possível. Senhor, eu abençoo muito mais essa família, essa casa. Falar: Senhor, eu quero viver o teu melhor para te servir com mais liberdade. Então vocês percebem como a gente sai de uma mente escassa, de uma mente de vítima, de uma mente de ver o obstáculo, de ficar no coitadismo, no vitimismo, para uma mente de prosperidade, de abundância?
tá? Então, veja só, vamos dar um exemplo aqui. Você vê uma irmã na igreja que abriu um negócio e ela prosperou. Abriu um negócio e a coisa parece que tá indo. Ou até você olha no Instagram de alguém e ali ela posta algumas coisas do negócio dela, do que ela tá fazendo, né? Em vez de você ficar pensando, poxa, ela tem sorte. Poxa, ela, ó, teve uma sorte, hein? Quem me dera. Você pode pensar, ela se posicionou e eu também posso. Deus abençoe mais a vida dela. Então a gente tem que realmente abençoar e a gente fazer perguntas para aprender. Olha, veja, as características das pessoas genuinamente prósperas, elas tendem a alguns comportamentos, tá? Elas aprendem com os erros. Elas fazem perguntas em vez de ficar confrontando. Elas buscam sabedoria. Elas valorizam o tempo, tá? Trabalham com excelência como se fosse para Deus tudo que elas fazem. Elas são persistentes, constantes, organizadas, são generosas, têm uma missão clara, sabe aonde querem chegar. Porque se não souber onde você quer chegar, meu amigo, minha amiga, você vai estar fazendo giros no deserto, tá? Então, qual a declaração para o nosso último arquivo, arquivo 6? Olha, a declaração é: eu admiro os prósperos, as pessoas prósperas. Eu abençoo as pessoas prósperas. Nossa, você abençoa, assim como abençoa as não prósperas, tá? Mas eu abençoo as pessoas prósperas. E com a graça de Deus, serei também uma pessoa próspera. Eu tenho uma mente abundante. Então, vocês percebem como muda isso? Agora, o autor nos deixa 2 ações também para a gente facilitar nesse arquivo número 6. Ele fala para a gente praticar a filosofia UNA. O que é essa filosofia UNA? É abençoe o que você quer, é o que a gente falou. Então, se você vê alguém que tem algo que você gostaria muito, vê que tem uma família linda que você gostaria, uma casa, tal, você fala: Senhor, abençoe essa família e obrigado por me mostrar que é possível. Então, aprender a abençoar. Também ele diz aqui para a gente escolher uma pessoa que seja bem-sucedida, pode ser uma irmã, uma amiga, uma pastora, uma empresária, e diga para ela: quero te parabenizar pela sua conquista, me inspiro na sua caminhada. E não ficar lá roendo as unhas de ficar, com ela as coisas dão certo, para mim não dá. Olha, com ela Deus abençoa, para mim. Não, se alegre com ela. Sabe, gente, é muito mais fácil a gente se alegrar, chorar com os que choram, do que se alegrar com quem se alegra. Porque vem aquela dorzinha de cotovelo. Então, essa dorzinha de cotovelo é de mente escassa. Então, vamos trabalhar isso. Vimos os 5 primeiros arquivos da mente próspera. E lembre-se, transformação não acontece de um dia para o outro, mas começa primeiro com uma decisão. E dizer: eis-me aqui. E se você quer continuar crescendo, se aprofundando na sua mentalidade, vencendo o medo e aprendendo a prosperar com equilíbrio, eu te convido para você vir para a comunidade Mulheres com Propósito. Temos encontros terapêuticos, leituras transformadoras com reflexões guiadas, edificações diárias, um grupo acolhedor de mulheres que nós ali também convidamos convidados ali, especialistas para nos darem orientação. Aqui embaixo do vídeo você vai estar tendo o link para você clicar e já vir estar conosco agora mesmo. E se esse vídeo foi útil para você, te abençoou, coloque ali o seu curtir e encaminhe para outras pessoas para que possam também ser abençoadas. Um forte abraço e nos vemos em breve no próximo vídeo.